Olá, meus amigos, é um prazer enorme nós estarmos aqui novamente nos encontrando para voltarmos a estudar o nosso livro Vinha de Luz, que nós já vimos fazendo antes desta pandemia nos obrigar a ficarmos em casa. Então é um prazer enorme para nós, da nossa Casa Espírita Nova Esperança, estarmos de volta, nos encontrando nem que seja virtualmente. Então, vamos iniciar o nosso trabalho de hoje lendo uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino. E a mensagem diz o seguinte: não diga que não pode trabalhar em benefício dos outros. Quantos mudos dariam uma fortuna para poderem falar com você? Quantos paralíticos suspiram pelos passos que você pode dar? Quantos milionários lhe entregariam suas riquezas para terem 1/10 da fé que você tem? Não diga que não pode trabalhar. Distribua os bens que Deus lhe concedeu em gesto de bondade e palavras de carinho. Então, com essa mensagem que já nos ajuda a nós nos conectarmos com a espiritualidade da nossa casa, nos ajuda a nós já irmos nos desligando dos problemas. Então, como sempre fazemos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, aos amigos espirituais responsáveis pela nossa casa, pedindo a eles que nos auxiliem nesse momento a termos uma boa reflexão no nosso estudo, para podermos aplicar na nossa vida diária os aprendizados do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Então, dando continuidade ao nosso estudo, do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, o título que nos coube hoje para nós estudarmos é o capítulo 35 desse livro, e tem o título Que pedes? É uma pergunta. Inclusive, Emmanuel inicia o capítulo perguntando: que pedes à vida, amigo? Ele está se referindo a uma passagem do Novo Testamento, de Lucas, no capítulo 12, entre os versículos 13 e 21, onde Jesus narra a parábola do rico insensato. Nessa parábola, o rico é um senhor rico que tinha muitas coisas e ele queria ainda acumular mais coisas. Então ele resolveu construir um celeiro, resumindo a parábola para vocês. Ele resolveu construir um celeiro para guardar, para acumular mais coisas. E ele entendia que dessa forma a alma dele estaria tranquila. E Jesus conta que Deus olharia para ele e diria: louco, esta noite te pedirão tua alma. Então, meus amigos, o que é que nós estamos pedindo para a nossa vida? Vamos refletir, o que é que nós estamos pedindo à nossa vida? E nesse capítulo, o Emmanuel começa citando alguns pedidos insensatos da nossa parte, onde ele diz: os ambiciosos reclamam reservas de milhões, os egoístas exigem todas as satisfações para si somente, os vaidosos reclamam louvores, os invejosos exigem compensações que lhes não cabem, os ociosos pedem prosperidade sem esforço, os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço, os revoltados reclamam direitos sem deveres, os extravagantes exigem saúde sem cuidados, os impacientes aguardam realizações sem bases, os insaciáveis pedem todos os bens, olvidando a necessidade dos outros. Estamos na terra a passeio? Nós sabemos que não. Não estamos na terra a passeio. Nós todos reencarnamos para sermos úteis, ou na nossa família, ou na sociedade em que vivemos. Nós esquecemos que nós temos sim muitos direitos, mas principalmente nós temos muitos deveres para com os nossos semelhantes. Tem uma historinha do livro Alvorada Cristã,
do espírito Neio Lúcio, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, onde ele conta a história de um carneiro, que era um carneiro muito inteligente, mas muito indisciplinado. E esse carneiro reparou que a lã que ele possuía trazia benefícios que se espalhava pelo mundo inteiro. E pensando assim, ele se julgou mais importante que os outros seres da criação. Ele julgou que os carneiros eram muito importantes, mais importantes que os outros seres da criação. E passou então a se revoltar contra a tosquia. Ele pensava ser uma humilhação ter aquela tesoura enorme cortando a sua lã, e onde ele muitas vezes até passava frio. Então ele foi, né, até Deus, porque ele estava não valorizando as coisas boas que ele tinha, ele só estava verificando aquilo que ele considerava estar sendo prejudicado. Então ele foi até o Criador, né, conta na historinha que ele teria ido até Deus, onde ele disse: meu pai, eu não estou satisfeito com a minha pelagem, a tosquia para mim é um tormento, peço que me modifique. E o Todo-Poderoso, com muita bondade, perguntou: meu filho, o que queres que eu faça? Então, vaidosamente, o carneiro disse que queria que a sua lã fosse toda feita de fios de ouro. E Deus, então, concedeu a ele esse pedido, né? Satisfez a rogativa dele. Só que assim que esse carneiro orgulhoso chegou no vale onde ele vivia, algumas pessoas viram, né, que os fios dele eram de ouro e resolveram então atacar e arrancaram todos os fios que ele possuía no corpo por causa do ouro. Foi tão violento que ele ficou machucado, né, ficou com feridas. Dessa forma ele voltou até o Criador, lastimando, né, a situação, e implorou para Deus: meu pai, muda-me novamente. Eu não posso exibir a lã dourada porque sempre encontrarei salteadores que vão me machucar, que vão me roubar. Então o sábio dos sábios perguntou: muito bem, o que queres que eu faça? E o animal, tocado ainda de mania de grandeza, resolveu pedir que a lã dele fosse então lavrada de uma porcelana primorosa. Ele queria que a lã fosse uma porcelana. E assim foi feito. Só que quando ele voltou ao vale, bateu uma ventania enorme que quebrou toda a porcelana, né, todo o fio dele, que era de porcelana. E como a gente sabe, porcelana, quando quebra, possui um fio, e cortou também a carne, né, do pobre carneiro. E ele regressou aflito para conversar com Deus novamente, pedindo para ser novamente renovado, porque a porcelana não resistiu ao vento e disse que estava exausto. Então Deus perguntou: muito bem, o que queres que eu faça? E então ele falou: eu não posso provocar os ladrões com fios de ouro, e a porcelana não é muito bom porque pode bater um vento e quebrar tudo novamente e me machucar. Então agora eu acredito que eu quero que os meus fios sejam feitos de mel. E Deus, todo compassivo, bondoso, concedeu o pedido do carneiro, mais uma vez. Só que quando ele voltou para o vale, moscas asquerosas atacaram o pobre carneiro quando viram, né, que os fios dele eram de mel. E por mais que ele corresse no campo, não conseguia se defender das moscas, e elas sugaram todos os fios adocicados dele. O coitado voltou novamente a conversar com Deus e disse: pai, modifica-me, as moscas me deixaram em sangue. E dessa vez o carneiro então pensou mais uma vez o que ele poderia pedir para Deus. E ele falou o seguinte: suponho que eu seria muito mais feliz se a minha lã fosse parecida com as folhas de alface. Deus novamente concedeu a ele esse pedido. Só que quando ele chegou no vale onde morava, alguns cavalos viram aquele pé de alface ambulante e foram correndo para mastigar aquelas folhas, né, do corpo do carneiro. E obviamente não mastigaram só as folhas de alface, né, que ele tinha no corpo, mas também acabaram machucando
a carne do carneiro. Ele correu novamente em direção ao juiz supremo, cheio de feridas, e humildemente, chorando, disse a Deus: meu pai, eu não suporto mais. Então Deus, vendo que ele tinha se arrependido sinceramente, disse para ele: reanima-te, meu filho, que me pedes agora? E o infeliz carneiro disse em prantos: pai, eu quero voltar a ser um carneiro comum, como sempre fui. Não pretendo ser superior aos meus irmãos. Quero ser simples e útil, como tu me fizeste. Então, Deus, sorrindo, bondoso, abençoou com ternura e disse: volta e segue o teu caminho. Compreendeste, enfim, que os meus desígnios são justos. Cada criatura está colocada por minha lei no lugar que lhe compete. E se pretendes receber, preste atenção, se pretendes receber, aprende a dar. Então o carneiro, envergonhado, mas satisfeito desta vez, voltou para o vale, misturou-se com os outros e daí por diante foi muito feliz. Então, meus irmãos, Emmanuel nos diz que esses pedidos que muitas vezes nós fazemos são verdadeiras loucuras. Palavras do Emmanuel. Ele nos diz que tudo isso não passa de fantasia do nosso coração, que fica valorizando aquilo que não tem valor espiritual. Não é à toa que o mundo, neste momento, nos fez ficar em casa. Nós estamos guardados em casa. Não é à toa que isso está acontecendo. Tem uma figurinha, né, uma frase que anda aí nas redes sociais dizendo que o Criador mandou todo mundo para o cantinho do pensamento. E realmente, porque agora o que está valendo é cuidar da saúde física, é cuidar da saúde mental, da saúde espiritual. Nada mais tem valor. E é importante que nós possamos pensar muito no tipo de pessoa que nós estamos sendo até agora. E pensar principalmente no tipo de pessoa que eu quero ser a partir de agora. Então é importante que para isso nós possamos vigiar cautelosamente o plano dos nossos desejos. O que é que nós estamos pedindo à vida? Avaliar se tem sentido o que nós estamos pedindo. E começar essa mudança para melhor, com calma, com carinho conosco mesmos, mas sem parar. Porque no final, quando voltarmos para a pátria espiritual, para a verdadeira pátria, o que vai valer verdadeiramente, o que vai importar de verdade, são os bens espirituais. Então, nesse momento, nós vamos encerrar com uma prece, como sempre fizemos, uma prece de agradecimento, porque embora muitos de nós estejamos inseguros, nós temos muitos motivos para agradecer. Então, encerrando, nós vamos dizer: agradecemos, Senhor, ao teu amor infinito, pelo recanto bendito que nos ergueste por lar, pelo pão que nos dás à mesa, pela confiança, pela harmonia, pelo entendimento, pela alegria e pela bênção de aqui estar. Agradecemos o apoio da tua força divina que nos ampara e nos ilumina, desde a terra ao mais além, as dificuldades do caminho e o duro rigor da prova, que nos eleva e nos renova para a conquista do bem. Agradecemos ainda o culto vivo da prece, que em tudo nos enriquece, de paz, união e luz. Permite que te roguemos, nunca nos deixes a sós. Seja onde for, venha a nós. Fica conosco, Jesus. E em nome de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, e da bondosa corrente espiritual da nossa casa, nós damos por encerrada mais um momento de reflexões e de preces. Que assim seja.